começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Hoje, 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Em 1822, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e tornou-se um país soberano, independente. E hoje querem que o Brasil seja colônia dos Estados Unidos. O Brasil não vai ser colônia dos Estados Unidos e de nenhum país. A independência é do povo. E a força do Brasil é do povo. O Brasil é nosso. Então hoje nós temos que pensar nisso, né? Amar a nossa pátria. Claro que não um nacionalismo fechado, né, aos outros, porque nós, embora de países diferentes no mundo todo, formamos uma fraternidade universal. Mas temos que defender o nosso país. País nenhum tem que meter o dedo aqui no nosso país. Somos independentes. Não pode se meter no judiciário, nem no legislativo, nem no executivo. O Brasil é nosso. Hoje nós rezamos pela independência do nosso país. E rezamos para que nós, como brasileiros e brasileiras, tenhamos amor à nossa pátria. Cuidemos da nossa pátria. E nesse dia 7 de setembro também, desde 1995, se celebra o grito dos excluídos e excluídas. Já é o 31º. Esse grito dos excluídos e excluídas nasceu como fruto da campanha da fraternidade de 1995, que naquele ano o tema foi Fraternidade e os Excluídos, e o lema, inspirado no evangelista Mateus, lá no capítulo 25, quando Jesus diz: tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu era peregrino, refugiado, migrante, você me acolheu, eu estava doente na prisão e você me visitou. Então eras tu, Senhor, que a gente estava socorrendo, que a gente estava sendo solidário, humano e fraterno. Então foi o lema da campanha: eras tu, Senhor. Então daí nasceu o grito dos excluídos, promovido pelas pastorais sociais da nossa igreja e com o apoio também de outras entidades da sociedade civil. O grito dos excluídos tem fundamentação bíblica. O primeiro grito dos excluídos foi lá no Egito. O povo que era escravo do faraó, que era explorado pelo faraó. E o povo gritou que não aguentava mais tanta opressão, tanta injustiça. E Deus ouviu o grito, o clamor desse povo. Diz lá o texto do livro do Êxodo,
capítulo 3, versículo de 7 a 8. Deus dizendo: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e conduzi-lo a uma terra onde corre leite e mel, quer dizer, uma terra sem opressão, sem exploração e sem violência. Então Deus foi o primeiro a ouvir o grito dos sofredores, dos excluídos e excluídas. Por isso que escutar o grito dos excluídos e excluídas é ouvir Deus. E esse grito continua. Os excluídos e excluídas continuam gritando e muitas vezes não são escutados. Vamos levar o nosso pensamento lá na Palestina, na faixa de Gaza. Povo gritando, nossas crianças estão morrendo. O primeiro-ministro de Israel está nos matando, é um genocida. E o mundo está surdo a este grito do povo palestino, das crianças que estão morrendo. É o grito dos excluídos, lá na Ucrânia e em outros países também, onde tem tantos conflitos, tantas guerras, e o povo está gritando: nós queremos paz, nós queremos sossego, nós queremos viver a vida em primeiro lugar. E é o tema do grito dos excluídos. Nas grandes cidades, nosso povo gritando: não aguentamos mais tanta violência, tanta morte. Lá nos morros do Rio de Janeiro, nossas crianças gritando que não queremos mais morrer de balas perdidas. As mulheres também gritando: chega de violência doméstica, chega de feminicídio. Então são muitos os gritos. E nós precisamos escutar esses gritos com gestos de fraternidade, de solidariedade, lutando por justiça social, lutando pela paz, lutando pela fraternidade e assim por diante. Escutar estes gritos é escutar o próprio Deus. E também o grito dos excluídos deste ano nos convida a cuidar da casa comum e da democracia. Deus criou tudo por amor. As plantas, as matas, as florestas, os rios, os peixes, os animais, enfim, tudo. Criou o ser humano, ao homem e à mulher. E diz o texto do Gênesis, ele viu que tudo era muito bom. Mas o egoísmo e a ganância humanas estão destruindo. Então esse apelo, vamos cuidar. Porque a missão que Deus deu para todos nós é cuidar dessa criação. Deus quer que nós sejamos cuidadores e cuidadoras, guardiões da criação, não donos. Não podemos fazer dela o que nós bem queremos e entendemos, mas Ele quer que nós cuidamos. A terra também, a natureza está gritando: socorro! E não podemos deixar de escutar o grito da Mãe Terra, da Mãe Natureza. E a democracia também é o melhor regime que existe. Não existe outro melhor do que este. As falhas que existem, as imperfeições da democracia precisam ser corrigidas. Mas nunca destruir a democracia, nunca abrir mão da democracia. Ditadura nunca mais. Ah, padre, mas na época da ditadura, no Brasil não tinha corrupção. Mentira. Tinha muita corrupção, mas ninguém podia abrir a boca. Ninguém podia denunciar nada. Muita gente enriqueceu ilicitamente aos olhos da ditadura militar. Na ditadura ninguém tem direito.
só temos deveres, não podemos abrir a boca, não podemos denunciar nada, não existe direito de ir e vir, não existe respeito pelos direitos humanos, então é a democracia. Não podemos abrir mão, nada de golpe, nada de ditadura. É a democracia e temos que defender isso, porque isso revela também amor à nossa pátria. Nós queremos uma pátria livre. Livre seja de opressões, intervenções externas, como também interna. E é a palavra de Deus que ilumina todas essas realidades. É a palavra de Deus que nos motiva a enfrentar tudo isso e a viver tudo isso. É ela que nos motiva a ouvir o grito dos excluídos, a defender a democracia, a defender e cuidar da casa comum. Então abramos o nosso coração à palavra de Deus. E que sobretudo hoje fala para nós do seguimento de Jesus. Seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus exige responsabilidade, compromisso, abertura de coração, generosidade. Diz o Evangelho que multidões andavam atrás de Jesus, o acompanhavam, ele estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria enfrentar o poder do mal, o poder da morte, as autoridades judaicas, as autoridades políticas e religiosas, lá em Jerusalém. Lá ele iria dar a sua vida. Aí ele se volta para essas multidões, dizendo: vocês querem continuar me seguindo? Mas olha, tem aqui esses caminhos, essas exigências. Porque Jesus não quer simplesmente admiradores, não quer simplesmente adeptos. Jesus não quer simplesmente número. Ele quer homens e mulheres que se comprometam com o seu projeto, com a sua missão. Ele quer homens e mulheres comprometidos com o seu reino, que vivam a vida na doação por amor. É isso que ele quer. Jesus não é nenhum demagogo. Ele não quis enganar ninguém. Deixou muito claro: vocês querem continuar andando atrás de mim? Ou é isso, ou não é. Ou é isso, ou você está fora do meu segmento. Porque Jesus sabia muito bem que entre aquelas multidões, entre pessoas daquela multidão, havia os bons, desejosos da boa palavra, que o buscavam sinceramente. Havia os curiosos em satisfazer o desejo de novidade. Havia os interesseiros na esperança de participar da glória e da fama. E os inimigos, à espreita de uma ocasião para acusá-lo e condená-lo. Então, sem medo de perder alguns simpatizantes, ele aponta 3 condições para segui-lo. A primeira é o desapego afetivo aos familiares e até à própria vida. Quem não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seu marido, de seus filhos, de seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Jesus com isso está desmerecendo, desvalorizando os laços familiares? Não. Ele está dizendo assim: olha, seu pai e sua mãe são importantes, sua esposa é importante, seu esposo é importante, seus filhos, seus irmãos, mas eu sou mais. Ele está dizendo assim: olha, eu devo ser a prioridade na sua vida. Eu devo ser a opção fundamental na sua vida. Que nada pode ocupar o lugar dele. Se tem algo na nossa vida que nos atrapalha de seguir Jesus para valer, de nos comprometer com ele, nós temos que rever. Nós temos que rever. Eu lembro de um fato, muitos anos atrás, um marido que não gostava que a mulher participasse da igreja. Ele disse para ela:
você tem que escolher, ou a igreja ou eu. Ela diz, eu escolho a igreja. Eu escolho Jesus Cristo. E não se separaram. Então é isso que Jesus quer dizer. A família não pode ser empecilho, obstáculo para eu seguir Jesus, para eu me comprometer com Ele, para eu ser um cristão de verdade. E depois, a outra exigência é a cruz. Quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim. O que Jesus quer dizer com a cruz? É o sofrimento? Aceitar o sofrimento? Eu me resignar diante do sofrimento? Não. A disponibilidade para carregar a cruz significa a disposição para entregar a vida por causa do reino. Por isso que o Papa diz hoje, não desperdicemos a nossa vida. Vivamos a nossa vida na doação. Então, não desperdiçar a vida fora do projeto de Deus, fora da palavra de Deus. A cruz era o destino das pessoas inquietas, inconformadas e subversivas. E Jesus exige que seus discípulos sejam assim. Tomar a cruz, portanto, é seguir Jesus e não viver para si próprio, correndo atrás de opções egoístas, privilegiando os próprios projetos pessoais. Carregar a cruz é seguir Jesus, seguir os seus passos e fazer da própria vida um dom de amor aos irmãos e irmãs. Então, tomar a cruz aqui é doar a vida. É não ter medo de enfrentar os obstáculos, os contratempos, as acusações falsas, as incompreensões, os desafios e assim por diante. Mas ficar firme até o fim. Como diz São João a respeito de Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo, até a entrega da vida. Isso é carregar a cruz. E Jesus diz então, se você não quer carregar a cruz, se você não quer aceitar a cruz, então não me siga, não venha atrás de mim. Jesus não faz concessões para ninguém. Jesus não suaviza a sua proposta, o seu evangelho para agradar A ou B. Para ele é isso, ou então está fora do discipulado. E ele ilustra todas essas suas exigências, contando duas parábolas. Você vai construir a torre, então você tem que calcular se você vai ter condições de construir essa torre. A mesma coisa, você vai guerrear com alguém, ora, o cara está vindo lá com 20, você está com 10, vão negociar. Então, as duas parábolas contadas por Jesus visam que o discipulado, ou seja, a vida cristã, exige seriedade e não pode ser motivada por decisões repentinas ou emoções passageiras. É coisa para valer, seriedade, é compromisso. E hoje muitas vezes as pessoas não querem saber de exigência, de compromisso, de responsabilidade. Quer viver uma fé, uma vida cristã, água com açúcar. E não é isso que Jesus propõe. E depois ele vai dizer, olha, se você também não estiver disposto a renunciar a tudo o que tem, não me siga. Você não serve para mim. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. E quando ele fala renunciar a tudo, é no sentido assim, ele tem que ser a opção fundamental da nossa vida. Ele deve estar em primeiro lugar. Às vezes, temos que renunciar coisas que em si até são boas.
mas que podem ser um obstáculo, um empecilho para uma vida cristã autêntica, para um compromisso maior com Jesus e com o seu reino. Porque renunciar o pecado, não é só questão de renunciar o pecado, o mal, mas renunciar coisas que em si são boas, mas que podem dificultar o seguimento. Então, renunciar às coisas materiais, não viver em função delas, porque quando vivemos em função das coisas materiais, do consumismo, não sobra espaço para Deus, nem relações de partilha e solidariedade com os irmãos e irmãs. Reflitamos bem sobre essas exigências que Jesus nos faz. E abramos o nosso coração para acolher. Se nós queremos levar a sério a nossa vida cristã, se nós queremos levar a sério o nosso compromisso com Jesus, então é necessário aceitar essas exigências. Porque do contrário, ele deixa muito claro, não pode ser meu discípulo. Então não podemos fazer corpo mole. Não podemos viver uma fé cristã água com açúcar. Ou é isso ou não é.